Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, a saúde mental. Mas por um ângulo um pouco diferente, mais integrado. Vamos falar daquela conexão poderosa entre a nossa mente e o nosso corpo, sabe? E de como entender essa ligação pode de verdade abrir um novo caminho para o nosso bem-estar. Para começar, vamos direto ao ponto com um número que, olha, impacta: 9,3%. O que é isso? É a porcentagem de brasileiros que convivem com transtornos de ansiedade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse dado coloca o Brasil, infelizmente, no topo do ranking mundial. É um baita sinal de alerta, né? Um convite para a gente olhar para essa questão com muito mais atenção e, claro, com mais cuidado. Então, qual vai ser o nosso roteiro de hoje? Primeiro, a gente vai entender a fundo essa crise da saúde mental. Depois, vamos descobrir uma conexão surpreendente no nosso corpo. Sim, o intestino tem muito a dizer. Em seguida, vamos conhecer os 4 pilares fundamentais para a saúde. E, claro, entender por que a terapia é tão essencial nisso tudo. Para fechar, a gente vai ver como montar um plano de bem-estar. Vamos começar então? Primeira parte: a crise oculta da saúde mental. Vamos dar um zoom na ansiedade para entender por que esse assunto é tão, mas tão crítico nos dias de hoje. E olha só a dimensão disso. A taxa de ansiedade aqui no Brasil é de quase 3 vezes a média global. Pensa bem, 9,3% aqui contra 3,6% no resto do mundo. É uma diferença gritante. E claro, isso não é só um número numa tela, né? Por trás dessa estatística existem milhões de vidas, de histórias sendo impactadas. Mostra a urgência da gente encontrar caminhos mais eficazes para lidar com isso. E é importante a gente lembrar que a ansiedade não é só estar preocupado. É muito mais complexo. Ela aparece no corpo, nas emoções, no jeito que a gente age. Sabe aquela sensação do coração batendo mais forte do nada? Ou aquela tensão muscular nos ombros que parece que nunca vai embora? A dificuldade de se concentrar, os famosos brancos na mente, ou até aquela vontade de fugir de certas situações. A ansiedade é uma experiência que toma conta do corpo todo. Tudo bem. Agora a gente vai para uma parte que eu acho fascinante, uma verdadeira virada na nossa conversa. E se uma peça-chave da saúde mental não estivesse só na cabeça, mas no intestino? Pois é, vamos explorar essa ligação que é, no mínimo, surpreendente. E essa ideia de que o nosso sistema digestivo é um segundo cérebro não é só uma metáfora bonita, não. É bem literal, na verdade. Pensa só. O intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios. E eles estão ali, o tempo todo, conversando com o cérebro lá de cima. Essa comunicação influencia diretamente o nosso humor, as nossas emoções e até o que a gente pensa. E quem é que está no centro dessa conversa toda? A tal da microbiota. O que é isso? Imagina um ecossistema inteiro, com cerca de 100 trilhões de bactérias vivendo dentro do nosso intestino. É muita coisa. E o equilíbrio desse ecossistema é simplesmente fundamental. Não só para digerir a comida, mas para regular o nosso bem-estar mental também. Agora, se prepara para esse número porque ele é de cair o queixo. 90%. 90% do quê? Da serotonina do nosso corpo. Aquele neurotransmissor que todo mundo conhece como o hormônio da felicidade é produzido aonde? No intestino. O que isso quer dizer na prática? É simples. A saúde do nosso intestino está diretamente ligada à nossa capacidade de sentir bem-estar, de sentir felicidade. Ok, então a gente já entendeu a conexão mente-corpo. Agora, como a gente cuida disso na prática? Vamos para a terceira parte. Os 4 pilares fundamentais. A gente vai conhecer agora uma abordagem que olha para a pessoa como um todo e não só para os sintomas. É aqui que entra a psiquiatria integrativa. A ideia é bem poderosa. Ela combina o que a medicina convencional tem de melhor com mudanças no nosso estilo de vida. O foco, tratar a causa do problema. E não ficar só apagando o incêndio, sabe? Tratando só os sintomas. É uma forma de colocar a gente no controle da nossa própria saúde. E essa abordagem se apoia em 4 pilares. 4 bases super importantes. São eles: sono regulado, exercício regular, nutrição balanceada e terapia consistente. Pensa neles como os 4 pés de uma mesa. Juntos, eles criam uma base sólida para uma saúde mental forte que aguenta os trancos da vida. Vamos falar do primeiro pilar, o sono. Eu adoro essa analogia do sono como o reset diário do cérebro. É isso mesmo. Enquanto a gente dorme, o cérebro está lá, trabalhando, fazendo uma limpeza celular, tirando as toxinas do dia. A falta de sono mexe com tudo. Aumenta a irritabilidade, a ansiedade. Por isso que ter uma rotina, um horário para dormir e acordar, é uma das coisas mais poderosas que a gente pode fazer pela nossa mente.
Pilar número 2, exercício físico. É, basicamente um antidepressivo natural que está aí disponível para todo mundo. Quando a gente se mexe, o corpo diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e ao mesmo tempo ele libera um verdadeiro coquetel de bem-estar. Endorfina, serotonina. Estudos mostram que para casos de depressão leve a moderada, o exercício pode ser tão eficaz quanto medicação. É a química da felicidade funcionando a nosso favor. E claro, não vá para falar de bem-estar sem falar do pilar da nutrição. O que a gente come é, literalmente, o combustível do nosso cérebro. De um lado, temos os alimentos que ajudam, peixes e nozes ricos em ômega 3, iogurte e kefir cheios de probióticos que cuidam do nosso intestino, frutas e vegetais com antioxidantes. Do outro lado, o que a gente precisa limitar: açúcar, comida ultraprocessada, excesso de álcool e cafeína. A escolha do que vai no prato impacta diretamente o nosso humor. Beleza, já falamos dos 3 pilares que cuidam mais do nosso corpo: sono, exercício e comida. Mas e o 4º pilar? Vamos entrar agora na parte 4 para entender por que a terapia é absolutamente essencial. É ela que vai nos ajudar a ir além dos sintomas, a conectar todas as pontas. A pergunta que fica é, tá, mas onde a terapia entra nessa história toda? É uma ótima pergunta. Pensa assim, enquanto os outros 3 pilares fortalecem a nossa base física, o nosso hardware, a terapia vem para organizar o software. Ela nos dá as ferramentas para a gente entender e, se precisar, reestruturar a nossa mente. E uma das abordagens mais conhecidas e eficazes é a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. A lógica por trás dela é genial e bem simples. O que nos afeta não são os acontecimentos em si, mas o jeito que a gente interpreta esses acontecimentos. A TCC nos ensina a pescar aqueles pensamentos automáticos, sabe? Aquela vozinha que diz, não vai dar certo, a culpa é minha, e a gente aprende a questionar e a mudar esses padrões. Isso muda como a gente se sente e como a gente age. No fim das contas, o que a terapia oferece é um baita presente. Primeiro, um espaço seguro, de confiança para a gente poder explorar o que pensa e sente sem julgamento. Segundo, ela nos dá ferramentas práticas, estratégias para a gente lidar com os perrengues da vida de um jeito mais saudável. E talvez o mais importante, ela nos ajuda a entender a raiz das coisas, o porquê por trás do nosso sofrimento. É um caminho de autoconhecimento que leva a uma mudança que fica, sabe? É duradoura. E com isso, a gente chega na nossa última parte: como construir o próprio bem-estar. Vimos toda a teoria, o mapa completo, mas e agora? Como é que a gente dá o primeiro passo para colocar tudo isso em prática? Essa frase aqui, para mim, resume tudo. Cuidar da saúde mental não é um luxo, é uma necessidade. É isso. Tão essencial quanto beber água, quanto se alimentar. É a base para ter uma vida com mais sentido, com mais equilíbrio. Não é uma coisinha para deixar para depois, quando tiver tempo, é uma prioridade. É para agora. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ninguém precisa virar a vida de cabeça para baixo da noite para o dia. A mudança acontece num passinho de cada vez. Então, olhando para esses 4 pilares que a gente conversou, sono, exercício, nutrição e terapia, qual deles parece o mais fácil, o mais acessível para começar a fortalecer hoje? Pensa aí, porque essa escolha já é o primeiro grande passo.